Proibição de encontro de mais de 10 pessoas, fechamento de escolas e bares, partidas de futebol sem torcedores. Todas essas parecem ser restrições que já conhecemos por aqui. Mas e se eu te contasse que essa é a nova realidade lá da Europa? Depois de 2 meses de relaxamento do isolamento social, as infecções por coronavírus voltaram a preocupar e exigiram um retorno de medidas rígidas. Por isso, nós fizemos este vídeo para entender o que deu errado na flexibilização e quais os reflexos dessa segunda onda de contaminação. Logo depois que a população de vários países europeus estava se acostumando a retomar a vida do lado de fora de casa, o temor do agravamento da crise de Covid-19 voltou a preocupar os especialistas. Tudo parecia estar seguindo bem, após bares, restaurantes, serviços e escolas retomarem suas atividades. Porém, a Organização Mundial da Saúde fez uma advertência aos europeus para que novas medidas restritivas, como quarentenas, sejam implementadas. A segunda onda nada mais é do que um aumento expressivo do número de casos de uma determinada doença, logo após uma queda drástica do número de casos da mesma doença no mesmo território. Só na França, em um único dia de setembro, foram mais de 10 mil casos de infecção. Na Alemanha, 2 mil, o maior número desde o fim de abril, no auge da crise do continente. E em Portugal, 770 infecções em um único dia, a maior contaminação em 5 meses. A Espanha tem novamente Madrid como epicentro da pandemia de coronavírus. E foi por isso que a cidade adotou novamente as ordens de lockdown, que perdurarão por 14 dias. A medida extrema começou em 2 de outubro. Depois do período de fechamento, as autoridades médicas e políticas do país vão avaliar a necessidade de prorrogar o bloqueio total ou voltar a afrouxar as exigências. No Reino Unido, estudiosos começaram a perceber que as mortes por dia estavam em níveis significativamente mais baixos que a confirmação de novos casos. Lá, a média de mortes estava em torno de 50 pacientes por dia. Enquanto isso, as novas infecções ficavam em torno das 9,7 mil confirmações. Esses resultados mostram uma relação mais desproporcional se comparada à primeira onda de infecções. No auge da pandemia no Reino Unido, havia mais de 1.000 mortes por dia e 5.100 casos confirmados. Mas vocês estão percebendo também que as pessoas não estão morrendo da mesma forma como morriam lá no começo. E por que isso tem acontecido? Talvez a informação mais importante nesse sentido é de que nós agora sabemos como lidar melhor com a doença. Não é que nós tenhamos uma terapia específica contra o vírus, mas hoje nós sabemos melhor como ele ataca o organismo e como é que a gente consegue ajudar o organismo a passar pela fase crítica da doença a ponto de a gente conseguir manter esse paciente vivo para que ele se recupere e aí consiga atravessar esse momento mais difícil. Na França, Paris tem 260 casos a cada 100 mil habitantes e 36% dos leitos de UTI já estão ocupados por pacientes com coronavírus. Na Rússia, o número de contaminações diárias atingiu em 5 de outubro o mais alto nível desde 12 de maio, com 10.888 novos casos. Desses, 3.537 são na capital Moscou. As escolas na metrópole russa devem voltar com o ensino online em breve, devido ao aumento do número de infecções. Teriam essas medidas, então, ainda algum papel nesse contexto? Podem ter. Mas é importante que a gente se lembre que tanto populações quanto economias têm limites muito claros do quanto são capazes de suportar desse tipo de restrição. Então, mais do que nunca, é crucial que a gente, se necessário, adote medidas que sejam adaptadas, customizadas à realidade daquele local onde elas serão implementadas, que elas sejam pontuais e que elas sejam constantemente reavaliadas para que se tenha certeza de que elas estão ajudando a atingir os objetivos traçados. Um fator socioeconômico ajuda também a entender essa nova onda de infecções na Europa. A maioria dos novos casos diagnosticados são de jovens e ricos. Para especialistas europeus, isso estaria relacionado ao fato desse grupo ser o que mais sai de casa para frequentar pubs e restaurantes, ou simplesmente se aglomerar em casa com os amigos. Nessa segunda fase de contaminações, a principal vantagem do serviço de atendimento tem sido o melhor conhecimento dos sintomas e das diferentes formas de socorro aos pacientes mais
graves. E isso vale não só para os países europeus. Apesar de muita resistência, a maior parte da população incorporou hábitos de higiene que ajudam a conter o avanço do coronavírus. Lavar as mãos regularmente, seguir o distanciamento social e, principalmente, usar máscara em local público. Mesmo com as medidas restritivas e a mudança de hábito da população, muitos cientistas acreditavam que uma segunda onda de Covid-19 era inevitável. Isso porque países dentro e fora da Europa liberaram comércios e serviços com a ideia de que aquele primeiro lockdown seria suficiente para conter o avanço da doença. Mas alguma coisa deu errado nesse caminho. Então, onde foi que eles erraram e facilitaram uma segunda onda de contaminação? Praticamente todos os países do mundo se equivocaram em algum momento com relação à resposta à pandemia. Seja porque não dispunham de um plano de combate a uma situação como essa, que todos temos que ter, seja porque ignoraram o potencial pandêmico do vírus, ou não disponibilizaram informações suficientes para o resto do mundo, ou ignoraram evidências científicas, politizaram a resposta. Praticamente todo mundo errou em algum ponto. Mas é importante dizer que as medidas de isolamento eram a única coisa que nós sabíamos, na realidade, ser uma ferramenta útil no combate a uma doença que era completamente desconhecida até esse momento. Então, ela foi empregada de uma forma empírica, quer dizer, colocamos em prática e fomos tentando entender qual era a melhor forma de fazê-la, e muitos dos lugares, como eu já mencionei, erraram porque não adaptaram isso ao próprio contexto. Saúde pública é contextualização. Se tentarmos adaptar uma medida que funcionou na Europa ao sertão brasileiro, ela nunca vai funcionar. E é a mesma coisa com relação à nossa Amazônia e o próprio sudeste do país. Nós somos muito díspares, nós temos realidades muito distintas. Uma única medida não é capaz de funcionar, de dar o mesmo resultado em lugares tão complexos. Um país que em março teve um dos piores cenários com relação à Covid-19 parece estar se saindo melhor agora. A Itália tem conseguido conter a segunda onda de contágios e se tornou um exemplo para outros países europeus. Os especialistas acreditam que não há uma única resposta para o fato da Itália ter se saído melhor dessa vez. A justificativa seria uma combinação de fatores, como a reabertura gradual, boa capacidade de fazer testes na população e rastreamento de quem teve contato com infectados. Ou seja, uma série de medidas de segurança rígidas durante a flexibilização. Atualmente, a Itália ocupa a 14ª posição na lista de países europeus em número de casos por 100 mil habitantes. Enquanto isso, o Brasil ainda estaria enfrentando a chamada primeira onda de infecção. Em um contexto geral, o país tem se mostrado em um platô, com uma tendência discreta à queda no número de casos e óbitos. Se a gente olhar regionalmente, vamos ver que existe uma variedade enorme de curvas de resposta. Alguns lugares há uma segunda onda, outros com a doença mais controlada, outros em um platô de fato. Com o exemplo da Europa, de já ter controlado a doença e voltar a haver um crescimento de casos, a gente pode entender duas coisas. A primeira é que o caminho feito até agora tem falhas que permitem essa nova ascendência, apesar de todos os esforços já feitos. A discrepância entre curvas em um local pode favorecer a reintrodução de doentes vindos de lugares onde a doença está descontrolada. A única forma de se resolver isso é com uma vacina segura e eficaz, amplamente e bem distribuída. A pandemia não acabou, o vírus ainda mata e ele ainda deve ser uma preocupação de todos nós. Faça a sua parte, fique bem e até a próxima semana.